Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gede até Englaim, e haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grandes. Senhor, fala nos nossos corações nessa noite, que o Senhor possa, Senhor, fazer com que essa palavra seja transformadora para mim e para a vida dos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se sentar dando glória a Deus? Glória a Deus, aleluia, amém. Nós estamos aí no 4º dia do nosso culto de primícias, entregando o nosso 2026 ao Senhor, e é muito bom, né? É uma coisa que eu não vivi, né, em muitos anos aí, já caminhando com Jesus. Eu nunca tinha tido essa experiência de frequentar, né, 7 cultos seguidos, né, e cada ano que passa fica melhor, né? O Senhor vai nos transformando, vai nos ensinando coisas novas, né, e a gente vai se entregando em níveis maiores, né, e o Senhor vai nos moldando. Nessa noite a gente vai continuar, né, com um tema que a gente vai trabalhar esse ano, que é lançar as redes, né? Então a gente tem falado sobre evangelismo, sobre discipulado, sobre missões, né, e nós temos uma grande missão como cristãos, que é pregar o evangelho aonde nós estivermos, aonde o Senhor nos levar, né? Hoje a maioria de vocês na cidade de Barroso, alguns em outras cidades, Dores, né? Mas nós somos chamados a pregar não só nessa questão territorial de cidade, mas também em níveis menores, né? Pregar na nossa vizinhança, pregar no nosso trabalho, pregar onde nós estivermos. E nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre isso também, sobre o que a pesca nos ensina na Bíblia e o que ela vai nos proporcionar depois na colheita desses peixes, amém? Então ontem a pastora até falou um pouquinho sobre esse tema, né? Sobre ensinamentos da pesca na Bíblia. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também, depois a gente vai partir para outros ensinamentos. Mas eu queria te fazer refletir uma coisa: a importância do Evangelho chegar nas nossas vidas, né? Todos que estamos aqui hoje, de alguma forma nós ouvimos o Evangelho, por isso que nós estamos aqui, né? Alguns porque começaram a frequentar uma igreja, e dentro da igreja você conheceu Jesus, ao decorrer dos cultos, né, você foi conhecendo. Assim foi o meu caso, né, porque eu já venho desde os 8 anos de idade na igreja, né? Meu pai e minha mãe se converteram, eu tinha 8 anos, então eu comecei a conhecer Jesus desde os 8 anos, e aí eu fui conhecendo aos pouquinhos, né? E alguns outros aqui conheceram Jesus fora da igreja, porque alguém levou essa mensagem até você aceitou Jesus talvez antes de começar a frequentar uma igreja, e depois no decorrer desse período você começou a frequentar a igreja, né? Então a gente tem esses 2 casos aqui. Vamos fazer um levantamento aqui rapidinho, né? Quem aqui foi como eu, começou primeiro a ir na igreja e depois conheceu Jesus? Tem alguém assim aqui? Tem alguns, né? E quem que conheceu Jesus fora da igreja e depois recebeu o convite para vir para a igreja? Alguém que pregou para você, deu um discipulado, evangelizou com folhetinho, né? Uma outra parcela de pessoas. Então, e é legal, né, que eu pensei nesse levantamento, e eu fiquei pensando assim, será que vai ser meio a meio? Será que vai ser mais para um lado ou para o outro, né? Eu vi aqui que está meio que meio a meio, né? Depois o pessoal que está assistindo aí pelo YouTube, manda nos comentários aí para a gente ver também, vocês que estão acompanhando online. Então, a gente olha para isso, né, para essa estatística aqui local nossa, já percebe uma coisa. Temos uma grande missão, que é manter o trabalho, manter a igreja funcionando, sendo ativa e viva, né? Aqui, quando ela se reúne. E tem também aquela outra parcela que vai pregar fora das 4 paredes, né? Que é eu e você nos lugares onde nós frequentamos, né? E os evangelistas que já têm um chamado específico, né? Aqueles que têm na veia, né, de pregar com folhetos, de levar a mensagem de casa em casa, né? A gente vê pessoas que têm esse chamado, né? O pastor Mário, né, é prova viva disso, né? Acho que ele está aí, eu vi ele em algum lugar. Às vezes no domingo eu estou voltando da casa da minha sogra, eu vejo o pastor Mário com os folhetinhos andando em alguns lugares aí, né? Eu falei, esse é um evangelista nato, né? Nasceu para isso.
porque é um dos 5 ministérios, né, que a Bíblia descreve como chamado também, né? Então, é muito importante pregar o Evangelho reunidos aqui, para que você avance em conhecer Jesus, e fora das 4 paredes que nós nos reunimos, para que as pessoas também conheçam Jesus aqui do lado de fora, né? E aí a gente, né, tem criado estratégias esse ano para que isso avance, né? Então, daqui a pouquinho, né, a gente vai começar alguns grupos de discipulado específico, já temos os DCCs, que também são grupos de discipulados, e a nossa missão esse ano é que realmente a igreja toda esteja envolvida com isso, né, com o discipulado, a pregação do Evangelho. E essa semana intensa, né, falando sobre isso, é para que você realmente saia com esse gás e faça com que isso aconteça durante o ano todo, amém? Então nós queremos, né, rapidamente aqui entender qual que é a importância, né, de ser tão falado na Bíblia sobre peixe, sobre pesca, sobre mar, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso e caminhar na mensagem, né? Então, o primeiro ponto que eu queria falar sobre isso é que a pesca na Bíblia vai nos ensinar sobre o chamado de Deus, né? A gente leu aqui agora no texto anterior, no primeiro, né, de Mateus, Jesus falando com eles, né? E vocês ouviram isso aqui já várias vezes desde domingo, né? Que Jesus os chamou, né, para serem pescadores de homens. Eram pescadores que se tornaram pescadores de homens. E o chamado, a pesca nos ensina sobre o chamado justamente por isso, porque Jesus, ele pega uma coisa do seu cotidiano e faz com que aquilo ali seja do seu chamado. Não é à toa que Jesus, ele vai ao longo do tempo nos encaixando até em profissões que vai nos auxiliar no nosso chamado. Então, coisas que vão somar ao longo dos anos, né, para que a gente desenvolva também o nosso chamado. Isso é muito comum acontecer nas nossas vidas. E aí, sobre chamado, sobre pesca, nos ensinar sobre chamado, a primeira coisa que eu quero te falar, Deus, ele nos chama no meio da rotina. É uma coisa que eu tenho falado muito com algumas pessoas no Ministério de Louvor. A gente não vai viver uma vida que esteja tudo bem de um lado para que a gente consiga exercer nosso ministério. Dificilmente vai estar tudo bem. Tem vezes que às vezes uma área não vai estar legal, às vezes uma área financeira não está boa, mas o seu emocional e espiritual está bom. Às vezes sua área espiritual não está muito legal, está acontecendo provas, tentações, mas o seu emocional e o financeiro está bom. Ou às vezes a sua área emocional não está muito legal, a sua alma está ferida, mas você está com o espiritual forte, com a área também profissional, tudo bem. Só que, se a gente esperar que tudo esteja alinhadinho para servir o Senhor, a gente nunca vai servir. Nós vivemos em um mundo, eu já preguei sobre isso aqui, onde as tempestades, as chuvas, elas vêm para todo mundo. Então tem dia que a gente acorda, está doente, tem dia que a gente, acontece questões realmente comuns no nosso trabalho, na nossa área financeira, que nós não esperávamos e descontrola aquela área. Mas não é por isso que a gente vai parar de servir o Senhor. Então, Jesus, né, ele chamou aqueles homens no meio da rotina. Ele não disse para eles, vocês param tudo que vocês estão fazendo, alinha a sua vida direitinho, resolve todos os seus problemas e vem e me segue. Não, me segue, né, só simplesmente larga isso que vocês estão fazendo e vem me seguir, do jeito que vocês estão mesmo. Então Jesus, ele nos chama do jeito que a gente está para começar. Ele não quer que você esteja 100% para começar, ele quer que você esteja disposto a começar, amém? Então isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, tem hora que o chamado vai nos exigir deixar tarefas, abandonar seguranças humanas, né? Então tem hora que a gente vai precisar realmente ser totalmente dependente do Senhor. E aí isso vai ser direcionamento do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo te direcionar para tomar decisões que às vezes humanamente falando você não tomaria, mas com direção do Espírito, né? Sobre uma palavra você vai, né? Então é ter essa sensibilidade. E aí, eu nem vou entrar nesse ponto porque são inúmeras coisas que o Senhor pode te falar para fazer e aquele direcionamento às vezes parecer meio confuso na hora para você, humanamente falando, mas você ter uma direção, uma palavra
e o Senhor te mostrar que aquilo é bom para você. O chamado nos exige também, na verdade o chamado transforma a nossa ocupação, né? Ele faz da gente pescadores de peixe para pescadores de vidas. É o que eu disse sobre a profissão, sobre as suas ocupações. É o Senhor no meio da sua rotina te usar. Você não precisa esperar chegar aqui no culto para exercer o seu chamado, né? Chamado, ele está totalmente ligado com a nossa vida pessoal, né? E aí é você aplicar aquilo que você é chamado para fazer na sua vida no dia a dia também, nas suas conversas, nas suas trocas de experiências, nos seus aconselhamentos que vão surgir ao longo do tempo, né? As pessoas vão te procurar para aconselhar. Então é você identificar o que você faz para o Senhor e usar aquilo também fora do ambiente de culto, né? Para que você seja cristão aqui e lá também, né? E isso vai te fazer realmente ser uma pessoa frutífera, porque aí você começa a levar para onde você vai quem você é em Deus, né? Que vai muito além só do que você faz, tá? O que nós fazemos na igreja não define quem nós somos, né? Eu, pastor e músico aqui na igreja, não me resumo somente nisso na minha vida pessoal, né? O Senhor, Ele quer me usar de outras formas, de diversas maneiras, seja com sabedoria de alguma área que eu tenho, seja até mesmo do Jonatas, como vocês citam muito aqui no altar, né? Pescador. Muitas vezes eu vou evangelizar, eu vou comentar alguma coisa com meus amigos lá na pesca, né? E lá eu não sou nem pastor e nem ministro de louvor. Normalmente eu sou o Joninha que gosta de pescar, eles me chamam de Joninha, né? Então, não existe essa roupagem o tempo todo, né? A gente não pode criar essa ilusão. Em muitos lugares, né, nós seremos reconhecidos por aquilo que nós somos em Deus, né? E aí é por isso que o mais importante que você carrega não é os seus cargos na igreja, mas é quem você é em Deus, que é filho, amém? Filho. Então onde você estiver, você é filho. E se você se reconhece como filho, você leva essa paternidade para as outras pessoas. A pesca nos ensina sobre outra coisa também, que é obedecer, mesmo quando a gente não entende, né? Então a gente vê lá, eu vou ler aqui rapidamente, Lucas 5:5. Lucas, capítulo 5, versículo 5, diz assim, ó. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar a rede. Então a pesca nos ensina que muitas vezes nós vamos obedecer mesmo sem entender, ou mesmo sem querer até. Eu imagino que talvez alguns daqueles homens estavam ali até pensando realmente dentro deles mesmos assim, não vai adiantar nada, né? Nós tentamos a noite inteira, não vai dar nada, mas vamos obedecer, vamos ser submissos ao que o mestre está dizendo, vamos tentar então. E, né, a história continua, a gente sabe depois o que acontece, né? Eles fazem uma pesca grandiosa. Então muitas vezes nós vamos precisar fazer coisas que nem sempre nós queremos ou entendemos, mas nós precisamos estar então assim debaixo da direção dos nossos líderes e do nosso Senhor, né? Nós temos que crer que nossa liderança ela é inspirada pelo Espírito Santo a tomar algumas decisões, e nós precisamos então nos sujeitarmos a essas decisões para que realmente a gente avance, né? É o que nós estamos fazendo essa semana, né? O Senhor deu um direcionamento ao pastor Everton sobre o tema, e nós estamos aqui pegando todo o ensinamento possível desse tema para nós colocarmos em prática em 2026, amém? Isso é obedecer. A gente vê Pedro, né, um homem experiente, que reconhece que a palavra de Jesus era maior do que a sua experiência. Então nós reconhecemos que nós somos menores do que ele, né? Nós somos limitados, nós podemos algumas coisas, mas ele pode todas as coisas. Nós podemos ir até alguns lugares, mas é ele que pode ir até onde ele quiser. Ele é um ser eterno, nós somos limitados sem ele. Então nós precisamos entender nossa posição e sermos totalmente dependentes, para que a obediência preceda o milagre,
quando a gente obedece a palavra do Senhor e o Senhor nos alinha, e aí o alinhamento ele faz com que as coisas aconteçam nas nossas vidas, né? Então a obediência sempre vai preceder o milagre. O Senhor não vai operar milagres na nossa vida se a gente estiver indo contra a palavra dele, contra os ensinamentos dele. Então isso é muito importante para a gente. E aí a gente aprende com isso que a bênção ela vai estar sempre ligada à obediência, né? A gente já ouviu algumas vezes isso aqui. Se você obedecer, ser fiel à palavra dele, né, é pré-requisito para você ser abençoado. Outro ponto que a pesca nos ensina é sobre a dependência de Deus, né? Eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Naquela noite eles não apanharam nada. Sem Jesus as redes ficam vazias, mas com Jesus a pesca é abundante. É a gente entender que sozinhos, como eu disse, podemos algumas coisas, mas somente Ele pode todas as coisas. Então nós precisamos estar sempre pautados nele, sempre com o Senhor em direção. Isso nos ensina o quê? Que devemos tomar decisões orando, né? Tome decisões só depois que você orar. Eu devo fazer isso mesmo? E o pior, sabe o que é pior na vida de muitos crentes? É que eles tomam decisões por si próprios, sem orar, tomam direções e vão, e depois eles perguntam ao Senhor se deveria ter ido, né? E muitas vezes o Senhor não respalda essas decisões e a pessoa se frustra, se machuca e depois vai perguntar por que Deus me abandonou. Sendo que na verdade desde o início nós deveríamos ter primeiro perguntado: Senhor, eu devo ir por esse caminho ou não, né? Eu devo tomar essa decisão ou não? E não somente decisões importantes, assim, grandes, né? Porque muitas vezes a gente vai orar: Senhor, eu devo trocar de trabalho. Senhor, eu devo fazer isso, devo fazer aquilo. Coisas maiores, né? Mas tem hora que a gente deve perguntar para o Senhor, se a gente tiver o costume de orar de manhã, até o caminho que a gente vai passar. O Espírito Santo já te inspirou a desviar um caminho que você vai todo dia? Eu já. E eu nem sei porquê e nem quero saber. Mas já teve vez de eu sair de um determinado caminho do nada, assim. Eu trabalho num lugar, né? Estava trabalhando num lugar há muito tempo já, e fazia todo dia o mesmo trajeto, porque era o trajeto que eu achava mais curto, né? E um dia, a hora que eu ia entrar numa das ruas que eu tinha que passar, eu senti assim dentro de mim: não, vai por ali. E aí eu fui. Eu estava de moto, né? Eu dei aquela quase ida, não, fui e passei direto e não desviei, né? E não sei porquê, né? E como eu disse, não quero saber porquê que eu não fui. Mas o Espírito Santo, ele tem liberdade na sua vida de fazer você tomar esse tipo de decisão também, que parece coisa boba, mas não é. O Espírito Santo tem liberdade para te falar que roupa que você vai vestir, que tipo de música que você vai ouvir, que tipo de postagem que você vai fazer na internet. O Espírito Santo tem liberdade para falar contigo, esse tipo de coisa também. Ou você ora só quando vai mudar de emprego, quando vai tomar uma decisão importante de negócios, quando vai fazer alguma coisa mais importante na sua vida pessoal. Jovens, orem pelas pessoas que vocês vão namorar e casar. Escolham uma pessoa baseada no seu chamado e naquilo que você entende de Deus. Não escolha a pessoa porque é bonitinha. Não escolha uma pessoa porque você acha ela atraente ou porque ela fala bem, tá? Jovem, adolescente. Porque é uma decisão muito importante e é para a vida toda, não é só para um momento. E tem vezes que dá certo, mas tem vezes que dá muito errado também. E aí a gente precisa depois arcar com as consequências, porque casamento não foi feito para ser desfeito, né? E segurar essa bomba para a vida inteira, né? Para aqueles que infelizmente não tiveram, né, essa orientação ou tomaram decisão sem pensar, né? Mas para aqueles que ainda são solteiros, pense muito bem a pessoa que você vai escolher para estar do seu lado. O esforço humano sem direção divina gera frustração. É você sair para fazer coisas que você acha que Deus mandou e Deus não mandou. Ore, peça orientação. Outra coisa que a pesca nos ensina, ela nos ensina sobre missão e responsabilidade.
Não precisa abrir, mas Mateus 13:47 fala assim, ó, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. E aí ele vai continuar falando sobre isso. E resumindo aqui, né? É entender que o ato de ir pescar para aquele tempo não era um ato simplesmente de lazer como a gente faz hoje, né? Alguns, né? Eu vou pescar porque eu gosto, não é porque eu preciso do peixe, né? Se eu não pegar nada, eu vou embora sem o peixe, não tem problema nenhum. Depois, no domingo, eu vou lá no Marte Minas e compro o peixe que eu quero comer e como. Mas naquela época, não. A falta de peixe era a falta de dinheiro que eles teriam. Era a falta de sustento para a casa deles. Então, existia missão e responsabilidade na pesca, né? E a pesca, no mundo espiritual, também é missão e responsabilidade. Não é opcional, não é lazer. Hoje, domingo, hoje eu vou sair para evangelizar, eu vou falar hoje. E o resto do ano não precisa. Não. Missão e responsabilidade. Pregar o evangelho é missão e responsabilidade. De alguma forma. E aí eu até te dei duas opções para segregar isso, tá? Dentro ou fora. Se você faz alguma coisa que ajuda com que o evangelho seja pregado, você está pregando aqui. E se você está pregando fora das quatro paredes de outras formas, você também está ajudando lá. Não tem um mais importante que o outro. Top é se a gente conseguir fazer os dois, né? Pregar dentro e fora da igreja. Mas não necessariamente todos vão conseguir. Eu sei que, né, é uma missão difícil, mas que você faça pelo menos um. Que nós não venhamos só ser frequentadores da igreja, né? Vou só sentar lá, né, e minha presença divina vai fazer os outros se converter. Não, né? Não vai. Então nós precisamos, né, nos envolver no reino, na obra, para que o reino avance. A igreja é chamada para alcançar muitos. Você crê nisso? A igreja é chamada para alcançar muitos e não poucos. Né? Nós somos chamados para encher as redes, não é para pegar um gato pingado de peixe de vez em quando, né? Quando a igreja entende isso, quando a igreja entende esse propósito e essa missão, ela sai para pescar com vontade, ela entra nas coisas que ela vai fazer estrategicamente. É você fazer parte de um lugar, de um ministério, de uma atuação na igreja, ou até mesmo se posicionar como cristão nos lugares onde você está, estrategicamente. Entendendo quem você é. Como que você faz isso? É quando surgem situações, até no seu dia a dia, no seu trabalho, em qualquer lugar que você estiver, na escola, e a hora que surgir aquela situação, passar um pensamento que vai passar na sua cabeça, e esse pensamento é assim, é o Espírito Santo te dando inspiração, é passar um pensamento assim, ó, fala isso aqui para essa pessoa. É você sentir isso dentro de você. Fala isso, ou faz isso. O Espírito Santo tem hora que ele dá esses toques na gente, né? E aí, ele nos usa naquilo que ele nos inspirou para fazer. Tem hora que uma palavra só, irmão, irmã, uma palavra só que você dá, não precisa saber falar bonito, não precisa ter decorado versículo. Tem hora que um Jesus te ama, para a pessoa que está totalmente arrebentada, já cura totalmente aquela pessoa, porque era aquilo que ela estava precisando ouvir. Basta só uma palavrinha, tem hora, no lugar certo, na hora certa. E a gente precisa ter essa sensibilidade no espírito, né? Para fazer esse tipo de coisa. E o último ponto que eu vou falar sobre a pesca aqui, né? E a gente já vai depois caminhar para um ramo aqui do final da mensagem, é que a pesca nos ensina sobre restauração e cuidado. A gente vai ver, não precisa abrir também lá em João 21, que já foi até lido aqui esses dias nas pregações, sobre a pesca milagrosa, né? Primeiro Jesus ele vem e prepara a comida, né? Então ele faz eles pegarem peixe. Depois da pesca, o título lá na sua Bíblia vai estar assim, ó, Jesus restaura Pedro. Então primeiro Jesus ele nos ensina sobre a pesca, sobre o chamado, sobre o serviço. Depois ele vem e restaura aquilo que precisa ser restaurado. Eu falei lá no início, né, que a gente espera muitas vezes estar tudo certinho, tudo muito bem, que a minha vida esteja totalmente estável. E a pastora falou isso aqui ontem, né, para os adolescentes e para os jovens, e serve muito para todos nós, né? Quanto mais a gente espera, e achando que as coisas vão ficar mais fáceis, pior é.
porque vai ficando cada vez, na verdade, é mais difícil, né? O corpo já não é o mesmo, né? A mente já está mais cansada, o dia a dia nos consome mais com o passar do tempo e as responsabilidades. Aí quando você tem família, você já não é totalmente mais do reino, você tem que cuidar da sua família também. E essas coisas, quanto mais tempo você espera, mais difícil vai ficando. Tem tempo para começar? Não. Tem idade para começar? Também não. Você pode começar com a idade que você estiver, do jeito que você conseguir. Mas é fato, é muito fato, de que quanto mais tempo você esperar, mais difícil é. Uma vez eu ouvi um pregador falando sobre isso, contando uma história de um homem de Belo Horizonte. Era um homem muito rico em Belo Horizonte, dono de empresas, dono de muito dinheiro. E aí um dia, os jovens de uma célula estavam indo fazer uma célula em outro lugar, num outro bairro, né? E eles iriam de Kombi. E aí eles estavam esperando, né? Eles juntaram as coisas, estavam esperando o motorista chegar. E quando o motorista chegou, eles viram aquele homem muito rico, né? Muito conhecido lá na cidade de Belo Horizonte. E eles falaram: nossa, fulano está vindo aqui para nos levar lá e tal. E aí, a história desse homem é o seguinte: ele foi chamado quando ele tinha 17 para 18 anos a servir o Senhor. E o Senhor tinha um chamado de pastor na vida dele. Mas ele não quis, né? Ele decidiu viver a vida dele. Correu atrás de dinheiro, correu atrás de conquistas pessoais, conquistou, né? Conquistou empresas, dinheiro, talvez até nome, prestígio. Mas chegou um determinado tempo da vida dele, quando ele olhou para trás, ele se sentiu frustrado, porque ele falou assim: eu tenho tudo, mas ainda não consigo entender porque que eu não me sinto totalmente completo. Eu tenho tudo, não me falta nada, não me falta saúde, não me falta dinheiro, eu tenho uma família maravilhosa. Por que que tem esse vazio em mim que não some de jeito nenhum? E aí o Senhor lembra ele, ele começa a fazer essa oração e o Senhor lembra ele: lembra quando você tinha 17 para 18 anos, eu te chamei para fazer isso e você não quis? O que te falta exatamente é isso, é cumprir aquilo que eu te chamei para fazer. E aí esse homem então fala: Senhor, mas ainda dá tempo? Com quase 70 anos, o Senhor fala com ele: dá tempo, filho, é claro que dá. Só que era para você hoje ser uma Ferrari no meu reino, era para você estar voando hoje no meu reino. E a gente vai começar devagarzinho, igual essa Kombi que você está dirigindo aí, aos pouquinhos. Não sei se vai dar tempo de transformar você numa Ferrari, mas você pelo menos vai cumprir aquilo que eu te chamei para fazer, mesmo que em um nível menor. E aquele homem então larga tudo, larga dinheiro, larga tudo que ele tem agora. Não larga assim como aquele jovem, né, que deveria ter dado aos pobres, mas larga, o que eu quero dizer assim, esquece que ele tem tudo isso agora e vai dirigir Kombi para levar os jovens a tocar nos lugares. E vai pregar o evangelho, começa a pregar, né? E aí, já daqui para frente, ele começa a cumprir o chamado dele e aquele vazio deixa de existir. Mas você entendeu que no contexto de onde ele deveria ter chegado ao longo da vida dele, ele não vai chegar justamente porque ele rejeitou lá atrás aquilo que ele foi chamado para fazer? Então nós precisamos refletir nisso. Será que eu já aceitei o ID do Senhor na minha vida, ou estou esperando coisas acontecerem? É hoje, não tem idade. O Senhor não quer saber quantos anos você tem. Enquanto você tiver fôlego de vida, há tempo de cumprir alguma coisa na sua vida que Ele quer cumprir. Só que quanto mais rápido você se posicionar, mais tempo vai dar de você avançar naquilo que Ele te chamou para fazer, amém? Se posicione hoje, não espere tudo estar certinho, tudo estar bom, as coisas estarem todas fluidas na sua vida, porque quando você olhar para trás e ver o tempo que você perdeu esperando essas coisas estarem totalmente bem, é o tempo que o Senhor estaria trabalhando muitas coisas na sua vida para que você crescesse e levasse pessoas a crescerem.
O Senhor está te chamando para curar feridas de outras pessoas. E se você tiver feridas abertas, Ele é que vai curar as suas. E que dessas feridas, como a gente canta numa música do Rodolfo Abrantes, saia poder para curar outras pessoas. Dos seus traumas, dos seus problemas, das suas dificuldades, o Senhor vai tirar aprendizados, espremer alguma coisa ali, e aquilo vai servir para outras pessoas. Tenho certeza. Tudo que você viveu na sua vida, mesmo antes do Evangelho, quando você olha para trás, coisas que você olha assim, nossa, por que eu vivi isso? Ora para que o Senhor, não ore só para que o Senhor te cure desses traumas, mas ore para que o Senhor use eles para curar outras pessoas também. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aí a gente vai caminhar para o fim aqui. Já que a gente já falou então o que a pesca nos ensina, agora eu vou te falar nessa noite rapidamente algumas coisas que a pesca então, depois que você entendeu, se posicionou, se colocou nesse lugar de posição, a pesca vai te proporcionar o que a gente leu lá em Ezequiel 47, do 9 ao 12. Primeira coisa que a pesca vai te proporcionar, entender que você foi chamado para ser um pescador de vidas e de almas. É que a fonte não vem de você, ela flui através de você, mas ela começa lá no trono de Deus. Então entender que essa fonte, ela vai jorrar do trono sobre a sua vida, e você vai ser só um canal para que essa fonte continue fluindo. É a primeira coisa que vai acontecer na sua vida e na minha vida. A verdadeira abundância, a gente falou sobre isso, ela não vai nascer do esforço humano, ela vai fluir da comunhão com Deus. Então a primeira coisa que você vai sair daqui hoje, falar: Senhor, eu já entendi que a pesca é importante, eu já entendi que é necessário que eu avance no reino de Deus, que eu ajude os perdidos a serem salvos, seja dentro da igreja ajudando em alguma coisa, ou seja fora da igreja, onde eu estiver. E aí eu entendi isso tudo, Senhor, e agora? Agora eu vou te convidar a fazer uma coisa que é o mais importante, é você ter total comunhão com Deus. Já sai daqui pensando nisso: eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso me aproximar de Deus, e para mim se aproximar de Deus só tem uma forma, é orando. Não tem outra forma, não tem, tá? Frequentar culto não vai te aproximar de Deus, servir no ministério somente não te aproxima de Deus. O que te aproxima de Deus é você conhecer Ele. E aí tem duas formas de você conhecer Ele. Primeiro, é o que Ele deixou para nós como palavra. Segundo, é você orar e pedir para que Ele te mostre quem Ele é. É o entendimento de quem que Ele é. Não tem como eu vir aqui, eu posso falar aqui 50 horas sobre quem Deus é. Se você não tiver um entendimento no seu coração e na sua mente, não vai adiantar nada. Então você precisa também ter esse entendimento. E como é que tem esse entendimento? Orando e o Espírito Santo te ensinando. É a única forma. Então sai daqui pensando já isso, eu já entendi que o Senhor está me chamando, e agora para mim avançar nesse chamado, eu preciso ter comunhão com Ele. Essa comunhão vem com o tempo, mas a presença dEle é instantânea. Aqueles que não têm só precisam fazer uma coisa nessa noite. Se tiver alguém e depois quiser fazer, a gente faz. É você falar assim: Jesus, o Senhor é meu Senhor e Salvador, e eu te recebo. Acabou. A partir dali você já recebeu o Senhor, e o Espírito Santo vem sobre você. Aí dali para frente é uma caminhada, para você conhecer Ele mais de perto, para você entender quem Ele é, e para você ser depois batizado por Ele, com fogo e com poder e glória. Então é uma caminhada, e nós precisamos dar o primeiro passo, que é aceitá-lo como Senhor e Salvador, buscar conhecê-lo e depois seguir em frente. Então a vida espiritual ela começa com comunhão com Ele. Você então precisa entender que Ele é a fonte, e você é o canal. Outro aprendizado: o rio vai crescer à medida que a gente avança. Então o rio ele vai chegar até um determinado lugar, e ele vai avançar à medida que você avança. Você é o canal, lembra? Então o rio vai chegar até você, onde você está. E aí para o rio continuar inundando as ruas, os lugares que você vai, você precisa avançar também. Então avance, continue,
A gente vê o profeta nesse texto, a gente não vai ler para encurtar aqui, mas em Ezequiel é aquele texto famoso, que ele começa, o anjo começa a medir as águas que dão nos tornozelos, águas que dão nos joelhos, águas que dão nos lombos, e depois ela chega no momento que ela já não é mais, que não dá mais pé, na nossa linguagem mineira, não dá mais pé ali em determinado momento, são águas mais profundas. Notou que você só vai experimentar águas mais profundas se você andar nelas? Se você ficar parado, você só vai ficar com a água no pé. Não vai, o mar não vai vir até você. É você que precisa andar para avançar nele, Então é você caminhar e procurar águas mais profundas. Qual que é a profundidade dessas águas? Não tem, Por mais que o mar vai ter alguns lugares aí que vai ser muito profundo, Fossa das Marianas aí, quilômetros de profundidade, ainda assim existe, profundidade, mas no Senhor não. O Senhor, a gente canta uma música aqui do Robortella, é um oceano infinito, era um mar sem fim. Ele não tem profundidade, ele não tem medida, ele não tem fim, ele é eterno, ele nunca foi criado, ele sempre foi e ele sempre será. Nós que somos limitados, mas os limitados carregam a presença de um ser eterno dentro deles. Ei, você entendeu isso? Um ser que era limitado, que era raso, passou a ser também um ser eterno. Mas não foi porque você é bom, porque você tem boas obras, porque você fez por merecer, não. Ele fez tudo, Ele criou nós. Ele nos deu a oportunidade de recebê-lo, e Ele nos fez também eternos com Ele. Tem algum eterno aqui nessa noite? Eu sou, então eu estou só passando aqui por essa terra, daqui a pouquinho eu vou estar com Ele lá, mas eternamente, nós seremos eternos com Ele. Isso é a maior coisa que tem no Evangelho. Se você entender isso, você entendeu tudo, porque aí as outras coisas passam a não ter tanta importância na sua vida, quanto deveriam, quanto não deveriam, porque o Evangelho se torna essencial. E quando você pensar em parar, você vai lembrar assim: para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Só tenho Senhor Deus, palavra de vida eterna. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Só tenho Senhor Deus, palavra de vida eterna. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Só tenho Senhor Deus, palavra de vida eterna. Você entendeu isso? Acabou. Você tem tudo. Aonde esse rio fluir, pessoas serão alcançadas. E a igreja é chamada a estar nessas margens pescando. Nesse texto ele é muito bonito, depois você lê ele todo, Ezequiel 47, com o tempo. Você vai ver que onde esse rio flui, nascem árvores que vão frutificar o ano inteiro. Onde esse rio flui, onde tudo estava morto, começa a gerar vida. Aonde esse rio flui, aonde estava tudo seco, começa a se tornar verde. Já viu o tempo da primavera começando, depois do inverno, tudo seco. Quem pega a estrada vê assim, tudo seco, os pastos tudo seco, tudo marrom. Tem sua beleza, tá? Eu amo as estações do ano, mas quando chega a primavera, e aí um morro que você não notava, você começa a reparar ele. Nossa, que morro bonito, olha que grama verdinha. Que legal isso, né? A água é vida. Não é à toa que o Senhor usa da água como exemplo.
Não é por isso que Jesus é chamado também, é usado como exemplo de água na vida dele. E nós somos chamados a fluir com essa água, com esse rio. Fluir, levar esse rio até as pessoas. E por fim, o último ponto é que nem todas as pessoas escolhem ter esse rio e viver essa abundância de vida, infelizmente. Nem todo mundo vai se deixar transformar, mas é livre-arbítrio. A gente vem aqui nesse altar e vocês podem reparar que toda vez a gente fala sobre isso, sobre escolhas, sobre decisões, porque é livre-arbítrio. O Senhor não vai te pegar e vai te fazer, pegar na sua mão e falar: vem cá, filho, vamos lá que hoje você vai fazer isso aqui, ó. Não, o Senhor não vai fazer isso. O Senhor vai te chamar com uma voz suave: filho, vem, faça. Ele não arromba a porta, ele bate. Mas eu te garanto com toda certeza que nessa noite o Senhor está batendo em todos os corações aqui nessa noite. Todos, mesmo aqueles que já estão fazendo alguma coisa, Ele ainda continua batendo, falando assim: continua, avance, continua, não para não, filho, vem, vamos junto, eu estou contigo, vem. E você que ainda não deixou com que Ele flua através de você, Ele está falando: abre, filho, abre, olha ali na frente o que tem para você, eu estou te chamando, eu vou te usar. Ah, mas Senhor, eu não tenho capacidade, eu não sei falar, eu não sei tocar, eu não sei pregar. O que o Senhor quer de mim? Fala assim: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu não sei o que eu vou fazer, mas me usa, de alguma forma. Se você falar isso com o coração totalmente cheio de fé nessa noite, eu tenho certeza que amanhã o Espírito Santo vai te dar uma oportunidade para começar. Aqui, ó, toma aqui então. Você eis-me aqui? Vem cá, toma. Vamos lá, vamos começar então. Coisa simples. E vai queimar seu coração, às vezes de madrugada. Vem cá, vamos orar hoje. Vem cá, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Acorda aí, vem cá, vamos orar. Ah, é vontade de ir no banheiro? Não, não é não. Vem orar. Ah, não estou conseguindo dormir, por quê? Olha no relógio. Não, 4 horas em ponto. Alguma coisa tem, né? Aconteceu isso comigo essa semana. Ora, larga a carne, tem hora que o Senhor está nos chamando para isso. Sai dessa estagnação. Ah, mas eu fui ferido. Ah, eu tentei fazer alguma coisa. Nossa, mas foi difícil. Nossa, como é que eu apanhei? Nem quando eu era do mundo eu apanhava tanto igual eu apanhei desses crentes que me bateu quando eu fui de algum ministério. Ei, cuidar de vidas é isso, irmão. Se fosse fácil, é por isso que a porta é estreita, amém? É por isso que a porta é estreita. Cuidar de gente não é fácil, lidar com gente nunca vai ser fácil, irmão. Mas o Senhor coloca pessoas na sua vida para te ajudar a crescer, amém? Te ajuda a crescer, sabe? Então não acha que você vai conseguir se afastar de pessoas, não, tá? Não acha não, que o Senhor quer te aproximar mesmo de pessoas e quer te transformar. É por isso que Ele te deu o fruto do Espírito, para você ser longânimo, para você ser paciente, para você ser frutífero com o fruto, amém? Vamos fluir, vamos avançar. Se coloca de pé para a gente orar. Aonde esse rio avançar, morte vai se transformar em vida. Aonde esse rio avançar, a escassez vai se transformar em prosperidade. Eu falava isso outro dia com a Veridiane. A gente estava conversando, não lembro que dia, mas a gente falava sobre isso, sobre prosperidade. Ainda falava com ela: nossa, eu olho para a minha vida. Eu tive momentos da minha vida, quando eu era adolescente, que a gente estava vivendo um momento financeiramente tão ruim, mas eu não senti tanto assim, porque não faltou nada, sabe? O Senhor providenciou, mesmo quando a gente teve que ganhar a cesta básica, vinha o biscoitinho recheado que eu gostava. O Senhor foi bom em todo o tempo. Ele manteve-se fiel, porque eu também fui fiel, a minha família era fiel.
sabe? Então prosperidade está ligado a isso. Não é dinheiro, não é a quantidade de bens que você tem, o tamanho do seu patrimônio. É você perceber que na prosperidade o Senhor está cuidando de você. O Senhor está na sua vida cuidando de você. Então seja grato nas grandes coisas, quando você comprar um carro novo, uma casa, mas seja grato nas pequenas também. Amanhã, a hora que você acordar de manhã e lembrar que tem pessoas em outro continente que não tem um chinelo para vestir, vão calçar 1 litro para andar quilômetros para buscar água, e você vai colocar seu chinelinho havaiana de R$12, nem sei se é 12 mais, ou 15 ou 20, e vai ser grato, falar: obrigado, Senhor, porque eu tenho um chinelo, né? E eu nem tenho hoje aqui, ó. Brincadeira. Hoje eu estou descalço porque é proposital, tá? Inclusive, alguém me perguntou outro dia, falou: pastor, você está descalço? É propósito, tá? Não é porque eu estou sem chinelo, não. É propósito. E o Senhor falou tanto comigo essa semana sobre estar sensível à presença dEle, que eu tomei até choque ali outro dia. E eu estou sensível mesmo, né? E domingo, no primeiro dia que eu vim descalço, já desmanchei de chorar aqui em cima, depois ali embaixo. E o Senhor me falando assim: filho, esse ano eu quero que você esteja mais sensível. Coisas que você não ouviu em 2025, você vai passar a ouvir esse ano. Porque simbolicamente eu estou vindo descalço aqui 7 dias, sabe para quê? Para me lembrar, a hora que eu piso no chão gelado, para me lembrar, eu preciso de sensibilidade no Espírito. Eu preciso andar no Espírito. Eu preciso todo dia me lembrar que Ele está em mim. Que eu não sou um ser humano só, não, e pronto, e vazio, não. O Senhor mora em mim, Ele está dentro de mim. Amém? Então eu vou fazer o seguinte. Eu quero dar oportunidade. Primeiro para um grupo de pessoas que talvez não tenham Ele. Talvez todos aqui tenham, e amém. Mas se tiver um aqui que ainda não aceitou Jesus, eu quero te convidar a vir aqui. Eu gosto de fazer isso porque é oportunidade, é livre-arbítrio. Você nunca aceitou Jesus publicamente? Vem aqui na frente para aceitá-lo. Ele fala assim, aqueles que me aceitam diante dos homens, eu os mostrarei ao Pai. Nas minhas palavras aqui, tá? Se você hoje reconhecer Jesus como Senhor e Salvador publicamente, Ele reconhece você como filho diante do Pai. Então, se tiver alguém, pode vir aqui. Se não tiver, eu vou orar por todos. É a oportunidade. Não tem? Amém? Então, amém, né? Então, vamos orar agora pelo restante de nós. Tem alguém que quer fazer? Irmã? Então, a gente vai orar por ela primeiro. Depois a gente vai orar pelo restante. Aceitar Jesus publicamente, irmão, não é porque você está há muito tempo na igreja que você não pode fazer, tá? Talvez você já está há muitos anos na igreja e nunca fez isso. Isso não vai te fazer menos crente ou mais crente. Vai te fazer uma pessoa ousada, né? Fala, não, eu amo tanto Jesus que eu vou reconhecer Ele diante dos homens como meu Senhor e Salvador. Estenda sua mão para cá. Amém, Senhor, nós te damos graça pela tua filha que quer fazer desse momento um momento profético, Pai. Ela está aqui, Senhor, reconhecendo o Senhor como Senhor e Salvador da vida dela. Mesmo que ela já venha aos cultos, mesmo que ela já ouve tua palavra, Senhor, mas ela está aqui gerando um momento profético, falando assim: Senhor, não tem nada mais importante do que o Senhor na minha vida. O Senhor é meu Senhor e Salvador. E eu estou aqui te recebendo totalmente, não só em partes. Eu não quero ser só uma parte do Senhor e o restante eu. Não, eu quero ser totalmente tua. Por isso, nessa noite, fala com você mesmo aí agora, irmã. Eu me entrego totalmente ao Senhor Jesus. Eu me entrego totalmente ao chamado dEle na minha vida. Eu me entrego totalmente ao reino dEle. Eu não quero ser só metade dEle. Eu quero ser toda. Eu já estou crucificada com Ele, e eu não vivo mais eu, pois Cristo vive em mim. E a partir de hoje, se tinha alguma reserva na minha vida, não existe mais, porque agora eu sou totalmente tua. Eu o aceito totalmente como Senhor e Salvador.
E eu serei daqui para frente totalmente sensível à tua palavra. E é em teu nome que eu oro. Amém e amém. Você continue com seus olhos fechados, coloque sua mão no seu coração e comece a pedir para que o Senhor se cumpra na sua vida isso que você ouviu aqui nessa noite. Para que o Senhor, em nome de Jesus, comece a fazer você entender. Eu fui chamado a pescar. Eu fui chamado a levar o evangelho fora dessas quatro paredes. Então eu vou sair daqui, Senhor, mesmo que eu não saiba exatamente o que eu tenho que fazer, mas eu vou sair daqui, Senhor, com o coração cheio de vontade, cheio de eis-me aqui. E em nome de Jesus agora eu declaro sobre a sua vida, que a partir de hoje, se você não tem tido sensibilidade do Espírito, você vai começar a ser sensível. Assim que o Espírito Santo te chamar para orar, você não vai pensar duas vezes, você vai largar o celular e vai orar. Assim que o Espírito Santo te chamar para orar de madrugada, você não vai pensar duas vezes, mas amanhã eu tenho que acordar às 6 horas da manhã. Não, você vai parar e vai orar, nem que seja 10 minutos, 20 minutos. Assim que o Espírito Santo falar com você, ei, fala com aquela pessoa para vir na igreja, você vai falar, Senhor, eu vou falar assim, vem lá na igreja comigo domingo, vamos lá. Assim que o Espírito Santo te conduzir a falar assim, eu vou começar uma célula na minha casa, um DCC, eu vou abrir minha casa para fazer, mas a minha casa não tem espaço, não importa, irmão, irmã, o Senhor vai providenciar espaço lá, nem que Ele te dá outra casa, eu profetizo na sua vida isso. Ei, o Senhor quer fazer coisas através de você, Ele quer te usar, entende isso nessa noite, entende isso, Ele quer te usar. Ei, eu estou parado há muitos anos já, eu já até servi em ministérios, eu já até me entreguei em alguns ministérios, me frustrei. Perdoa, eu libero perdão agora para você, pelo poder do Espírito Santo, Ele vai te dar inspiração para perdoar pessoas aqui nessa noite. Se existe falta de perdão em algum coração aqui nessa noite, Espírito Santo de Deus, remove toda barreira, para que esse perdão aconteça, no nome de Jesus, e essa pessoa comece a fluir, no nome de Jesus. Se existe alguma maldição hereditária, minha vida não dá nada certo porque no meu pai não dava, na minha mãe não dava, minha vida financeira é difícil porque eu nasci pobre. Ei, o Senhor tem algo para você, Ele tem riquezas, Ele tem bênçãos para você, Ele não precisa que você comece já herdeiro, não, Ele tem algo específico para você, em nome de Jesus. Receba essa prosperidade aí, em nome de Jesus, receba. Prosperidade, como eu disse, não precisa você ser rico, não precisa você ter reservas grandes, você precisa ter paz no coração, você precisa ter tudo que você precisa no seu dia a dia, comer bem, ter saúde e ter um chamado próspero e frutífero, pois eu declaro isso nessa noite, no nome de Jesus. Essa igreja esse ano, o que ela não colheu em 2025, ela vai colher em 2026. Eu declaro prosperidade nos frutos, eu declaro multiplicação dos dons, eu declaro multiplicação da unção, assim como eu declarei sobre jovens e adolescentes ontem, eu declaro hoje sobre o restante da igreja também, multiplicação nos talentos, multiplicação nos dons, multiplicação no chamado. Ei, tem pastores aí parados que não são, ei, tem mestres aí que não estão ensinando, o Senhor está te chamando a ensinar, vem, o Senhor está te chamando a evangelizar, evangelista, por que você não está abrindo sua boca? Ei, vem apóstolo, o Senhor vai te trabalhar para abrir igrejas, para abrir congregações. Apóstolo não é só para isso não, você vai abrir DCC e vai multiplicar. Apóstolos, recebam multiplicação de DCC aqui nessa noite, você vai multiplicar a palavra de Deus aqui em Barroso, no nome de Jesus. Ei, profeta, abra sua boca, comece a profetizar. Mas eu não tenho uma palavra. Tem sim, você lê a Bíblia todo dia, profetize a palavra de Deus, profetize, declare versículos, declare palavras que o Senhor te incentivar a declarar sobre as pessoas. Abençoe os seus irmãos, abençoe a igreja que você frequenta, abençoe seus líderes, profetiza, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor. Nós saímos daqui com os corações alegres,
porque essa palavra, Senhor, não vai voltar vazia. No nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé dos meus irmãos, e no final de 2026, nós veremos o fruto do Teu Espírito multiplicado sobre essa cidade, no nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Irmãos, a gente já está finalizando. Quem aqui vai vir amanhã? Acho que não é todo mundo não, hein? Quem vai vir amanhã? Acho que agora vai. Quinto dia amanhã, tá? Então a gente continua. Não deixa de vir, só se você não tiver como, tá? Senão você vem. Quinta, sexta, sábado, continue. Eu acho que não tem mais aviso, né? O pastor já deu sobre sábado. Então vamos, encerrar. Pai, te agradecemos por este culto. Te agradecemos por esse momento, Senhor. Vamos embora para nossas casas. Alguns aqui vão pegar a estrada. Que os teus anjos, Senhor, acampem na vida de cada um de nós aqui. Nos proteja, nos guarde, aonde quer que nós formos. Não só hoje, mas durante o restante da semana, durante o restante desse ano. Nos proteja, Senhor, de todas as coisas. No nome de Jesus. Continuamos em oração, mas lembrando uma coisa aqui muito importante. Nós queremos, Senhor, orar pela vida daquela família de Juiz de Fora, Senhor, que está passando por um momento enlutado agora. A vida do pastor Ivan, a vida do pastor, da família dele. Eles passaram por um processo de luto, Senhor. Uma família, estão passando por um processo de luto. Nossos irmãos nazarenos de Juiz de Fora. E nós queremos orar por essa família agora. Espírito Santo de Deus, dá conforto, Senhor. Dá conforto, Senhor. Eu sei que a dor da separação natural é muito grande. Eu já passei por isso e eu sei como que é. Mesmo a gente sabendo que a gente crê que esses irmãos já estão nos seus braços. Até aquela criança, Senhor, já está nos seus braços. Mas nós oramos mesmo assim por aqueles que ficaram, pois o homem natural não foi feito para perder, para morrer. O homem foi criado para ser eterno aqui mesmo na terra, mas o pecado nos afastou de Ti. Por isso que nós reconhecemos que o Senhor é nosso Salvador, para que a gente viva eternamente. Mas nós oramos por essa família que está passando por luto lá agora, dá conforto no coração deles. Senhor, em nome de Jesus, dá conforto aos familiares para que eles continuem firmes, mesmo não entendendo por que tudo isso aconteceu hoje lá, Senhor. Nós oramos para que essa família, em nome de Jesus, receba conforto, mesmo não entendendo, em nome de Jesus. E que a igreja, Senhor, que sofreu essa grande perca lá hoje, ela permaneça firme, que ninguém se perca, no nome de Jesus, que ninguém se perca por causa disso, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que em nome de Jesus, mesmo não entendendo, eles vão continuar, porque eles não vivem pelo que sentem, eles vivem pelo que creem. Em nome de Jesus, Senhor, que essa igreja continue firme, inabalável, Senhor, que ela consiga prosseguir, passar por esse luto e prosseguir lá, Jesus. Em nome de Jesus nós oramos por isso, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Obrigado. Nos dê mais um restante de semana abençoado. Continue falando conosco nesses outros cultos que ainda vão ter. No nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja comigo e contigo. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Amém.